Boa noite, vocês, amigos. Estamos de novo aqui no canal, trazendo uma mensagem do Senhor para o seu coração. Que nesta noite o Espírito de Deus possa ministrar ainda mais a você, segundo aquilo que é o desejo dele, aquilo que segundo é a vontade dele, que o reino do Senhor possa ser revelado e se manifeste sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Creia em tudo aquilo que Deus deseja fazer sobre você, em nome de Jesus Cristo. Nesta noite, então, nós vamos estar trazendo a palavra de Deus ao seu coração, ministrando um renovo do Senhor sobre o seu coração. Abra o seu entendimento, abra o seu coração e receba de tudo aquilo que Deus deseja lhe trazer, que Deus deseja lhe proporcionar, em nome de Jesus Cristo. Vamos ministrar um louvor agora ao Senhor, vamos cantar ao Senhor, vamos nos alegrar diante do Senhor e depois então nós seguiremos com a mensagem. Deus te abençoe, fique junto conosco aí até o final, em nome de Jesus. Não se esqueça de estar se inscrevendo no canal, dando um like aí, ok? Então receba de Deus aquilo que Deus quer trazer ao seu coração, em nome de Jesus, amém. Entronizar o teu santo nome essa noite. Senhor, venha tirar todo o pecado desse mundo. Ó Filho de Deus, vem nos livrar, Senhor, de todas as obras de Satanás, Pai, de tudo o que está acontecendo nesse momento que vivemos, Pai. O Senhor é o nosso refrigério. O Senhor é a nossa única salvação. O Senhor é tudo para nós. Sem Ti não temos forças para seguirmos no dia a dia de nossas vidas com nossas famílias, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por Senhor nos amar tanto em meio tanta dificuldade que estamos vivendo nesse momento, Senhor, de aflição. O Senhor não tem nos abandonado, Senhor. Tem cuidado de nossas vidas, nossa casa, nossa família. Obrigado. Filho de Deus, tira o pecado do mundo. O Messias adorado olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue.
O amor de Deus revelado aos nossos corações, Ele traz entendimento das verdades, da herança que nós temos em Cristo Jesus, e isso nos transforma, isso nos leva para mais perto de Deus, nos libertando, trazendo a manifestação plena da vontade de Deus sobre os nossos corações. Que estejamos com o nosso coração aberto, desejoso, sincero por aquilo que Deus pode fazer em nossa vida. E Deus vai fazer, em nome de Jesus. Você então, neste momento, tem a oportunidade, você que é membro da Igreja Nova Vida em Cristo, você tem a oportunidade de entregar o seu dízimo através dos veículos que temos disponibilizado por este canal. Então, ou pela conta ou pelo Pix, que é através do CNPJ, você pode então estar contribuindo. E você que tem nos acompanhado, você também pode trazer a sua oferta, entregar a sua oferta, enviar a sua oferta através deste mesmo veículo. Fique à vontade, agora no canto esquerdo da tela vai estar aparecendo então os dados, né, para a conta ou para o Pix. Então fique à vontade, Deus te abençoe. Que o Senhor possa fazer multiplicar e superabundar sobre a sua vida, que não lhe falte nunca, que você tenha mais do que o necessário para sempre poder ajudar aqueles que têm tido necessidade, ajudar aqueles a quem o Senhor tem direcionado o seu coração para que isso aconteça. Então, continue sendo um instrumento do Senhor sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gostaria então de trazer uma mensagem a vocês neste momento com o título Não temas, não temas, seja valente. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus lá no livro de Juízes, capítulo 6. A história fala a respeito de um homem chamado Gideão, então nós vamos falar a respeito dele, ok? Gostaria de, antes de mais nada, que pudéssemos fechar os nossos olhos. Aonde você está, feche os seus olhos e vamos então estar falando com Deus, colocando nosso coração em desejo para recebermos aquilo que Deus deseja através da sua palavra. Então, feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai amado, nós colocamos nosso entendimento, nosso coração diante do Senhor para sermos tocados, tratados, trabalhados pelo Teu querer e pela Tua vontade. Entendemos, Senhor, que muitas vezes nos encontramos limitados em nossa própria força, mas entendemos que com o Senhor nós somos municiados, nós somos fortalecidos para alcançarmos o Teu propósito. Por isso eu lhe peço, Senhor, traz revelação, traz entendimento pela Tua palavra, que venha espírito de revelação e espírito de sabedoria, nos fazendo entender qual a esperança do nosso chamamento e que possamos, desejosos para o cumprimento da Tua vontade, possamos nos render ao Senhor, entender que a Tua vontade é perfeita, é absoluta sobre a nossa vontade, se nós estivermos realmente desejando mais do Senhor. Por isso, Pai, vem nos tocar nesta noite, vem falar ao nosso coração de forma significativa, que não continuemos sendo os mesmos, mas que possamos ter a revelação e através dela podermos ser transformados segundo a Tua vontade. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Traz o céu sobre as nossas vidas, traz o céu, Senhor, sobre a nossa casa, nos traz força, nos traz ânimo, Deus, em nome de Jesus Cristo. Revela-nos o Teu coração agora, Pai, os Teus segredos, o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, aleluia. Vamos lá? Juízes capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler um texto relativamente longo para podermos entender um pouco mais a respeito da história de Gideão. Siga comigo aí. Como sempre digo, ainda não havia dito, mas se você tem um celular aí com uma Bíblia, acione, ligue a Bíblia
Se você tem a Bíblia física aí na sua mão, né, em papel, impressa, você pode estar abrindo e acompanhando junto comigo então, ok? Vamos lá. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Versículo 3. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. 5. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abisrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e a deponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos.
e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou de: o Senhor é paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Amém. Vemos aqui então a palavra de Deus no que se refere ao início da história de Gideão. A escolha do Senhor para com uma pessoa que pudesse trazer o favor do Senhor, a vontade do Senhor, sobre uma necessidade de uma nação. Nós vemos aqui que a causa em que Israel estava padecendo diante dos seus inimigos era por causa a nação não tinha ouvido a respeito do Senhor, não tinha atentado para a direção que o Senhor lhe havia dado. Nós vemos que quando o povo sofrendo com os midianitas, buscando refrigério diante daquela circunstância onde eles plantavam, quando eles estavam próximo à colheita, em momentos de colheita, o que acontecia então? Vinham os inimigos, os povos vizinhos, e começavam a destruir tudo. Nós vemos aqui a obra, vamos chamar assim, a obra do destruidor. Ele vinha e destruía tudo que eles tinham conquistado, tudo que eles tinham ajuntado durante aquele período de colheita, e então eles viam tudo caindo por terra. Durante 7 anos aconteceu isso. Nós vemos o número 7 como um número especial dentro da palavra de Deus. Apesar de não ser meu intento aqui falar sobre o número 7, mas eu quero que você entenda que muitas vezes quando Deus quer trabalhar na nossa vida, Ele vai usar expressões tal como essa do número 7, para mostrar que há um número de plenitude, há uma intervenção divina nessa história toda. Ah, mas está dizendo o quê? Está dizendo que foi Deus que destruía? Não, mas Deus permitiu que o inimigo viesse e destruísse. Mas tudo tem um porém, tudo tem uma legalidade. E por que foi essa legalidade? Foi por causa de Israel não dar ouvido ao Senhor e começar a temer os deuses dos povos inimigos, dos quais eles tirariam de sua terra. Então nós vemos ali que eles não atentaram para o que Deus havia dado de direção à vida deles, e então começaram a padecer na mão de seus inimigos. Muitas vezes isso pode acontecer na nossa vida. Quando nós não ouvimos ao que Deus tem nos dado como direção, começamos a insistir em fazer a nossa própria vontade, e então nós vemos que Deus permite que os nossos inimigos prevaleçam sobre a nossa vida. Mas não é disso que eu quero falar agora. Eu quero seguir mostrando a vocês algo muito interessante. Nós vemos um homem aqui, Gideão. Este homem estava fazendo a obra, buscando malhar o trigo, retirar o trigo, da sua estrutura para aproveitar os grãos e então poder usufruir e se alimentar desse trigo, mas ele não fazia num lugar habitual. Ele fazia em um lugar onde se deveria esmagar as uvas. Ele estava fazendo dessa maneira porque ele estava tentando proteger dos seus inimigos. Então o normal seria no pé das montanhas, na planície, fazer esse trabalho com trigo, mas ele leva para o alto do monte e ele vai tentar fazer isso no alto do monte. Nós vemos aqui de início então que Deus observa isso. Entenda, diante de um clamor do seu povo, Deus começa a trazer libertação, ok? Agora, nós percebemos que depois que Deus atenta para isso, Deus procura alguém que possa ser o libertador. Durante vários momentos na Bíblia, nós percebemos que Deus levanta um libertador para trazer a efeito a vontade de Deus sobre o seu povo. E então aqui nós vemos que Deus encontrou um homem, Gideão. Por quê? Deus chama esse homem para ser o libertador. Olhando para as circunstâncias, parece que Deus errou. Parece que Deus pegou um homem dos menos corajosos possíveis e de repente chamou esse homem para estar
sendo libertador. Nós vemos o questionamento no início, no chamado de Gideão, aonde Gideão ele se vê medroso, ele se vê cheio de medo, tomado pelo medo, então ele só consegue enxergar impossibilidades para cumprir aquilo que Deus estava chamando ele para fazer. Muitas vezes nós somos encontrados assim, cheios de medos diante das circunstâncias, diante do inimigo, apesar de estarmos tentando fazer algo novo, tentando fazer algo diferente, mas ainda assim tomados pelo medo. Mas nós vamos perceber algo muito importante, que Gideão ele começa a ser transformado por uma intervenção divina. Nós vemos que Gideão, lá em Hebreus capítulo 11, na chamada Galeria dos Heróis da Fé, ele é citado como um herói da fé, apesar de no início ser tomado, ser analisada, né, a situação dele, a sua motivação como uma pessoa medrosa. Nós vemos depois o resultado, e é isso que eu quero mostrar para você. Deus tratou com Gideão, tirando o medo de Gideão e levando Gideão então a ser um homem valente, corajoso. Vemos aqui então, segundo aquilo que eu já trouxe para você, ele estava no tanque de uvas tentando trazer trigo. Seguindo um padrão na tipologia bíblica, nós percebemos que o trigo, ele tipifica a palavra de Deus, ele tipifica o ensinamento da palavra de Deus. E então, nós entendemos que, tomando esta simbologia, que Gideão, ele esperava receber algo da palavra de Deus. Mas aonde ele começava a malhar o trigo, a buscar a depuração daquele trigo, o melhor do trigo, ele começava a trazer isso num tanque de uvas, aonde as uvas deveriam ser esmagadas. E não era o lugar normal, não era o lugar habitual que deveria ser feito e da maneira que deveria ser feita. E isso não daria muito certo, isso não teria muito resultado, é importante entender isso. Agora, pegando essa tipologia ainda na parte da uva, uva remete para a ação do Espírito Santo. Entenda o seguinte, o Espírito Santo aqui representado pela uva fala de uma experiência palpável, de uma experiência considerável com Deus. Muitas vezes nós queremos ter experiências com Deus somente através da palavra, e não é dessa maneira. Muitas vezes nós precisamos nos render, nos entregar, buscarmos mais da presença do Espírito Santo, não desprezando a palavra, mas cada coisa no seu tempo, ok? Gideão, então, ele estava tentando tirar o pão da palavra onde o vinho era feito. Aonde deveria se buscar a experiência com o Espírito Santo, muitas vezes nós tentamos tirar a palavra e vice-versa. Nós precisamos entender que existe momento para a palavra, existe momento para o Espírito Santo, e nós não devemos misturar as coisas. Porque senão nós não vamos ter o resultado necessário, o resultado que realmente vai produzir algo para as nossas vidas. Aquele momento, para Gideão, o que ele precisava era realmente de uma experiência sobrenatural na sua vida, além do que a própria religião pudesse lhe acrescentar, além do que o próprio entendimento humano lhe pudesse permitir entender como sendo lógico um resultado para a sua vitória naquele momento. E então nós percebemos que há uma verdade nisso tudo para as nossas vidas, que quando Deus estiver servindo o vinho, estiver servindo do seu Espírito, estiver querendo que nós o busquemos e sejamos tomados pelo seu Espírito, beba deste vinho, o vinho novo do Espírito Santo. Agora, quando Deus estiver servindo o pão, não adianta você ficar correndo atrás do Espírito, não adianta você ficar correndo atrás do vinho. É momento de você buscar ao pão. Então, quando Deus estiver servindo o pão, coma. Quando Deus estiver servindo o vinho, beba. Mas não misture, não haja na contramão, siga o que Deus está fazendo, obedeça a direção que Deus lhe está trazendo, e você vai receber o benefício da vontade de Deus. Nós vemos na sequência do texto lido aqui, que Israel então estava muito debilitado. Versículo 6 começa a mostrar isso. Deus envia um profeta e traz uma palavra de Deus àquele povo, um despertamento, e então se manifesta a Gideão. Versículo 11, nós vemos Gideão, seu filho,
filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Olha o versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Quando nós ouvimos esta fala, nós entendemos então que Gideão estava pronto e que Deus estava olhando para um homem perfeitamente habilitado. Será que é isso? Não. Nós percebemos pelo transcorrer do texto que Deus estava liberando a palavra como finalizada, ou seja, como Deus vê Gideão, ele estava liberando. Um homem guerreiro, um homem valente, um homem apto a reconquistar Israel, a liberdade de Israel. Mas a realidade que nós percebemos, humanamente falando, não era essa. Nós vemos ali um homem medroso, que se afastava dos locais, dos campos de trigo, para não ser roubado. Alguns podem falar que isso é prudência, mas na verdade nós vemos no transcorrer 3 textos mostrando o medo de Gideão. Inclusive quando ele está para investir contra os inimigos, Deus mesmo fala isso. Depois eu vou ler com vocês esse versículo. Mas eu quero que você entenda, Gideão ainda não estava pronto. Eu quero que você entenda também que na chamada de Deus para nossas vidas, por mais que a gente se ache pronto, por mais que a gente se ache capaz, perfeitamente habilitado, Deus nos vê perfeitamente habilitado, mas na verdade nós temos que aprender muito. E o que nós vamos aprender e onde nós vamos aprender é na presença de Deus e na revelação de quem Ele é. Quando Ele se mostrar, nós simplesmente devemos confiar na palavra dele. Gideão não confia na sua capacidade, Gideão não confia na sua habilidade, mas ele confia na palavra de Deus. E quando ele entende isso, ele age e ele então recebe o favor de Deus para a sua vida, para a sua família e para o povo de Israel. Nós precisamos ser assim, nós precisamos aprender a agir mediante a palavra de Deus e não os impulsos emocionais que muitas vezes temos. Porque muitas vezes nos sentimos capazes, mas outras tantas vezes nós nos sentimos totalmente incapazes. E nós precisamos entender que quem nos capacita é o Senhor e não nós. E não é na nossa força, é na força do Senhor. Nós só prevaleceremos na força do Senhor. A Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte. Por quê? Porque não é pela minha fala, não é uma palavra de positivismo, mas é na verdade porque o Senhor me capacita. Então eu preciso entender isso, eu preciso viver isso. A Bíblia também fala que nós, jovens, somos fortes, que os jovens são fortes. Mas são fortes por quê? Porque são novos? Não, porque confiam no Senhor. E quando confiam no Senhor, são perfeitamente habilitados para interagirem com as circunstâncias. Nós vemos então aqui o Senhor chamando Gideão, em Juízes 6:12, chamando ele de homem valente, de guerreiro, de um poderoso guerreiro. Agora, seguindo, nós vemos que não podemos perder o que Deus está fazendo. Não podemos nos distrair com o que Deus está fazendo. Então nós precisamos estar atentos. Percebam que quando Deus começa a falar com Gideão, o anjo começa a falar com Gideão, Gideão começa a entender que o problema todo estava acontecendo por causa da vontade de Deus. Percebam aqui, logo depois da fala do Senhor, né, do anjo do Senhor, dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. Na sequência, nós vemos a resposta de Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso? Por que tem acontecido tudo isso sobre nossas vidas? Muitas vezes nós, olhando para as circunstâncias, nós entendemos que Deus tem uma promessa, mas nós questionamos Deus porque tudo está acontecendo conosco. Querido, muitas vezes nós temos passado problemas, e muitas vezes desses problemas não é a vontade de Deus, mas a nossa mente pensa que é a vontade de Deus, assim como Gideão pensava naquele momento, ou talvez achando até que Deus não estivesse por eles. Olha lá, é que é feito de todas as suas maravilhas, quer dizer, o que aconteceu com os milagres que ouvimos nossos pais falarem? O que aconteceu? Por que tudo isso está acontecendo dessa maneira? E ele ignora, porque Deus já havia lhe falado, através do profeta,
que era por causa de não atentarem para a palavra de Deus. Por isso estava acontecendo tudo aquilo. Nós precisamos entender que Deus, Ele permite coisas na nossa vida para nós termos um aprendizado, um levantar na força do Senhor e então possuirmos aquilo que Deus deseja sobre as nossas vidas. Nós vemos aqui a palavra continuando dizendo no versículo 13: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão, entendia que o problema era porque Deus entregou Israel na mão dos midianitas. Ele não conseguia ainda entender que era por motivo de desobediência que estavam padecendo. E não era castigo de Deus, pois a vontade de Deus era que o povo ficasse liberto. Nós vemos claramente isso. E agora então, nós vemos que o povo de Israel, inclusive Gideão, tinha um problema: como se livrar dos midianitas? Como se livrar dos midianitas? Nós precisamos então entender que Deus nos capacita para a batalha. Deus adestra os nossos braços, as nossas mãos para a batalha. Então, não é Ele que traz as coisas ruins para a nossa vida. Ele nos capacita para sermos mais que vencedores. A palavra nos diz que nós somos mais que vencedores em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Mas muitas vezes nós olhamos ao nosso redor e só vemos derrotas. Assim como Gideão olhava ao seu redor e só via derrota. Ele não conseguia entender que ele era um homem valente, porque Deus o via assim. E se ele encontrasse e caminhasse com o Senhor constantemente, ele se tornaria então esse homem valente. Naquele momento ele ainda não entendia, mas entenderia um pouco adiante. Precisamos então aprender a usar as ferramentas que Deus nos dá. Precisamos aprender a fazer uso daquilo que Deus tem entregado às nossas mãos. Senão, o inimigo ele vai continuar a nos roubar, a nos matar, a destruir o nosso campo, a nossa vinha, o nosso campo de trigo. Deus vai continuar roubando a palavra, o inimigo vai continuar roubando a palavra e Deus vai querer outra coisa. Muitas vezes nós não entendemos isso. Nós não percebemos que Deus tem desejado algo diferente do que a circunstância tem nos apresentado. Nós precisamos lançar o nosso coração em dependência a Deus. Olhando para a história, nós vemos ali um pouco adiante o que Deus começa a fazer na vida de Gideão. Versículo 22 diz assim: viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo da presença face a face. Viu o anjo do Senhor face a face. O anjo estava na sua presença, o Senhor se manifestando diante dele. E aqui começa o segredo. Deus começa a transformar as nossas vidas quando nós estamos na presença dele, quando nós o buscamos com todo o nosso coração. Apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas dificuldades, Deus começa a nos transformar. Lance o seu entendimento, lance o seu coração e busque da presença de Deus, pois Deus vai começar a te transformar e vai levar você a alcançar o propósito dele, o desejo dele para a sua vida. Lance toda a sua ansiedade, toda a sua expectativa diante de Deus e busque-o com toda a sua força, de todo o teu coração, e você então irá conhecer o poder do livramento do Senhor sobre a sua vida. Não importa qual a circunstância que você tem passado. Nós vemos aqui que os midianitas eram milhares de milhares. Nós vemos que o povo de Israel tinha um grande povo, mas não era isso que Deus queria mostrar. Deus queria mostrar que Ele, Deus, era poderoso para livrá-los das mãos dos inimigos. Eram mais de 100 mil dos midianitas, mais de 100 mil, mas eles começaram então a levantar o seu povo e perceberam, entre uns 30 mil homens, eles começaram a achar que a vitória viria através dali, mas Deus fala: não é dessa maneira que vocês vão fazer. Daí ele dá uma direção para Gideão. Gideão diz: aqueles que são medrosos, aqueles que são covardes, voltem para casa. Na hora, 20 mil voltaram, ficaram só 10 mil. Mas Deus disse: não é só isso.
Faça um teste com eles. Aqueles que beberem água de uma determinada maneira são esses que serão os guerreiros. Dos 10.000 sobraram 300. Só 300 homens. Nós vemos um filme, né, secular conhecido como Os 300. Aqui nós vemos na Bíblia uma história dos 300 também. E muito mais poderosa do que aquela. Nós vemos então que Deus deu uma direção para ele. Deus deu uma estratégia para ele e disse: vai ao acampamento dos midianitas de noite e vocês vão ter a vitória. Mas o que aconteceu? Ele ainda teve medo. Ele ainda manteve medo. Nós vemos que Gideão, ainda temendo ao que poderia acontecer, ele ainda era relutante. Mas Deus diz para ele: se você ainda temes, capítulo 7, versículo 9 e 10, eu quero ler com você. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Deus disse o quê? Levanta-te, vai contra o inimigo, desce ao arraial do inimigo, porque eu entreguei ele nas tuas mãos. Olha o versículo 10. Se ainda temes atacar, se você ainda tem medo de atacar o inimigo, é isso que Deus estava falando para ele, desce tu com teu moço ao arraial. E Deus então leva os dois ao arraial, e eles ouvem uma conversa entre pessoas ali do acampamento dos midianitas, aonde então eles tiveram um sonho. E esse sonho eles mesmos interpretaram, dizendo que era Gideão vindo contra eles e derrotando eles. Nesse momento, Gideão confia no Senhor. Nesse momento, ele deixa de temer as circunstâncias. Ele tira os olhos das circunstâncias e ele se levanta para defender Israel e para destruir os midianitas. Naquele momento, eles desceram a montanha durante a noite com um cântaro nas mãos, com lâmpadas nas mãos e com as suas espadas, mas é interessante que eles não lutaram. Se você ler o texto bíblico um pouco adiante aí no capítulo 7, você vai perceber que eles não lutaram. Naquele momento não. Eles desceram e gritaram: pelo Senhor e por Gideão, pela espada do Senhor e por Gideão. E o que acontece? Eles quebram os seus cântaros, as luzes aparecem e os inimigos confundidos se destroem uns aos outros. 75% mais ou menos daquela população dos midianitas se mataram ali naquele momento. E Gideão se levanta e persegue o restante, que ainda não eram poucos. E ainda assim ele destrói todos aqueles inimigos. Ele perseguiu os inimigos e os destruiu. Por quê? Porque ele foi na força do Senhor, baseado na palavra do Senhor, e não teve medo. Eu quero chamar à existência aos nossos corações agora a palavra que o Senhor disse a Gideão: não temas, ó homem valente. Não temas, ó guerreiro de Deus. Creia naquilo que Deus tem trazido para a sua vida. Confie no Senhor, confie na força do seu poder. Não importam as circunstâncias. Deus é maior que toda circunstância e Ele pode te trazer a vitória. Confie, creia, continue, prossiga. Nós vemos em Juízes capítulo 6, versículo 34, dizendo assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Entenda aqui, nós percebemos, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Eu quero que você entenda algo. Normalmente a gente acha que é o contrário, que é o Gideão que se reveste da força do Senhor nesse momento. Mas literalmente o que o texto está falando no texto original é que o Espírito Santo tomou o Gideão, se vestiu, literalmente, se vestiu de Gideão e começou a fazer a vontade do Senhor. Nós precisamos alcançar a presença de Deus, lançando fora todo medo, tirando todo medo, não pela nossa capacidade, mas pela presença do Senhor, buscando ao Senhor, confiando ao Senhor. Nós vamos então levar os nossos corações a um nível de dependência, aonde o Espírito Santo poderá nos usar como instrumentos do seu poder e da sua graça. Em nome de Jesus, confie nisto,
Confie na manifestação do poder do Senhor. Renda-se diante da possibilidade de conhecer. Prossiga em conhecer ao Senhor. Seja constante, seja intenso. Busque ao Senhor, ainda que as circunstâncias digam não, ainda que as circunstâncias digam que é impossível. Continue, persevere, insista. Buscai, pedi, batei, e o resultado é que você encontrará ao Senhor. Continue buscando ao Senhor, continue se entregando, se rendendo ao Senhor, e o Espírito Santo te tomará em força e te usará onde Ele desejar. Confie nisso, confie nisso. Quero ler para nós encerrarmos aqui então, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4, versículo 18. Vamos lá. 1 João 4, 18. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Entenda, o temor, o medo, ele produz tormento na sua vida. Nesses dias, muitos e muitos têm emprestado seus ouvidos às mídias, ao inimigo, às circunstâncias, e têm mais do que nunca sentido medo, e têm se rendido ao medo. E eu quero que você entenda, não se renda ao medo, não se renda ao medo. Seja forte, seja valente. Confie na palavra do Senhor, não temas, não tenha medo da circunstância. Ah, mas e se acontecer? Mesmo que aconteça algo, o Senhor te guarda, o Senhor cuida de você. Em nome de Jesus, não tenha medo, continue confiando no Senhor sempre. Há uma herança liberada a nós, que nada nem ninguém pode nos roubar. Confie no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos então cantar mais um cântico diante do Senhor, e então nós vamos orar para encerrarmos. Não terminamos ainda, continue conosco, nós vamos ainda orar com você. Amém? Amém? Então coloque o seu coração diante de Deus, coloque todas as suas expectativas, todos os seus temores diante de Deus agora. Confie no Senhor e na força do seu poder, em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar ao Senhor e logo vamos orar.
Muitas vezes o medo quer te parar. Quase sempre você vai perceber que quando surge uma ponta ou todo medo sobre o nosso coração, são as circunstâncias sendo usadas pelo inimigo tentando nos parar, tentando proporcionar obstáculos na nossa vida dos quais a gente acha que é impossível transpor, que é impossível vencê-los. Mas eu quero que você entenda, é possível. É possível porque nós não vamos na nossa força, nós vamos na força do Senhor. Na força do Senhor, na graça do Senhor, na herança do Senhor. Entendendo quem nós somos em Cristo Jesus, nós sim podemos ser em todas as coisas mais que vencedores em Cristo Jesus. Feche seus olhos agora, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, vem derramando ousadia, vem derramando coragem, Senhor. Vem nos forjando valentes na Tua presença, guerreiros na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos alcançar o Teu propósito, que possamos alcançar o Teu plano, a Tua verdade, a Tua palavra. Que não sejamos conduzidos pelas circunstâncias, que não fiquemos intimidados pelas circunstâncias, mas fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, possamos sim avançar. Queremos Te conhecer mais, queremos ser tomados até a plenitude do conhecimento do Senhor, queremos prosseguir em conhecer ao Senhor, e cheios, transbordantes do Senhor, estarmos sim cheios de autoridade, de ousadia, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que a verdade da Tua palavra seja revelada aos corações que se sentem fracos, cansados, sobrecarregados. A palavra diz que se nós formos até o Senhor nos aliviará. E nós corremos para os Teus braços, Senhor, não confiando em nossas forças, não confiando na nossa capacidade, mas no Senhor, pois só o Senhor pode mudar as circunstâncias. Em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço e coloco diante do Senhor aquele que está enfermo neste momento. O Senhor conhece, o Senhor sabe aqueles que estão assistindo agora estão colocando diante do Senhor o nome que o Senhor pretende curar agora. E eu libero agora, neste momento, unção de cura, unção de restauração, em nome de Jesus. Toda enfermidade agora caia por terra, em nome de Jesus, pois esta é a vontade do Senhor. Esta é a vontade perfeita e absoluta do Senhor, e eu libero agora, no nome de Jesus, doença pulmonar, retroceda, pulmões sejam liberados em nome de Jesus, visão seja aberta em nome de Jesus, aquele que tem perdido a visão, que possa ter a sua visão restaurada, agora em nome de Jesus, olhos abram-se e enxergue agora em nome de Jesus. Derrama do Teu poder, da Tua graça, ó Deus, em nome de Jesus. Oh, que não haja mais medo, que não haja mais temor, mas que possamos confiar no Teu perfeito amor, em nome de Jesus. Rins voltem a funcionar, em nome de Jesus. Falência de órgãos, nós declaramos agora que retroceda, órgãos voltem a funcionar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, o poder do Senhor está visitando agora. O Senhor está tocando vidas agora, em nome de Jesus, curando, trazendo fortalecimento. Pernas que não conseguiam mais se suster sobre elas, eu declaro fortalecimento dos ossos, fortalecimento dos músculos, fortalecimento dos tendões, em nome de Jesus. Volte a andar agora, em nome de Jesus. Levanta-te, confia na força do Senhor, em nome de Jesus. Levanta-te, sai dessa cadeira agora, em nome de Jesus. Ser restabelecida a saúde. Oh, em nome de Jesus, liberamos o poder e a unção da salvação sobre as vidas que nos assistem agora, em nome de Jesus Cristo. Vem, Senhor, vem com a Tua glória, anjos subindo e descendo, trazendo a Tua vontade, manifestando o Teu querer. Nós liberamos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim. Tua é a glória, Senhor.
Tua é a honra, Senhor, sempre, sempre, sobre todas as circunstâncias. Acima de todos, só o Senhor está. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, por mais uma noite. Que o Teu Espírito venha falar conosco, não somente agora, mas nos dias que estão vindo, que possamos ser desenvolvidos na Tua presença. Na Tua presença possamos crescer. Nos dá força para buscarmos mais e mais, ó Deus. Em nome de Jesus, buscarmos mais do Senhor. Na Tua presença somos transformados. Em nome de Jesus. Pai, todo câncer de pele agora, em nome de Jesus, eu declaro agora que caia por terra. Queimo agora em nome de Jesus todo câncer, em nome de Jesus, todo câncer de pele, toda ferida na pele, que seque agora, que cicatrize agora, em nome de Jesus. Teu poder, Tua é a honra, Tua é a glória, Senhor, sempre exaltado só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Pai, por mais uma noite. Obrigado pelo Teu Espírito agindo entre nós e liberando unção sobre aqueles que nos assistem. Pai, muito obrigado. Fortalece-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Fica na graça, fica na paz. Em breve estaremos gravando mais vídeos ou retransmitindo ao vivo. Nós estamos saindo, pelo menos o que pensamos, estamos saindo desse período de isolamento, período de impossibilitar, de nos reunirmos. Então logo estaremos nos reunindo e estaremos então buscando fazer de uma outra maneira a comunicação da mensagem do Senhor até você que não pode estar conosco, tá bom? Então Deus te abençoe. Lembre-se, não temas, fortaleça-se no Senhor. Você é valente, você é corajoso, você é guerreiro e guerreira em nome de Jesus. Amém.